Quando eu tinha 28 anos, isso lá pela década de 90, eu tinha uma condição financeira muito boa já. Eu estava solteiro, tinha carro do ano, apartamento próprio e uma motocicleta que era uma CB 450, que naquela época era o sonho de consumo de muita gente. Eu comecei a notar uma moça de uma beleza exótica, meio hippie, sabe? Eu já tinha visto ela pelo meu condomínio algumas vezes, eu não sabia o nome dela, mas toda vez que eu via ela, ela me olhava com um certo sorriso. Até que um dia, eu abordei ela, com uma desculpa de perguntar se ela morava no condomínio, e começamos a conversar. Nosso papo foi evoluindo, começamos a ficar juntos, saímos algumas vezes, e quando eu percebi, estávamos namorando. Ela gostava de escrever cartas. Me dava uma carta toda vez que nos encontrávamos. Ela usava aqueles papéis de cartas cheios de desenhos, gravuras, corações, flores, ursinhos, escrevia poemas românticos. Só quem é dessa época vai entender do que se trata. A visão que eu tinha dela era de uma moça meiga que tinha pouca experiência com relacionamentos. Ela tinha 22 anos naquela época. Eu estava feliz, nosso relacionamento estava evoluindo, até que eu descobri que ela já tinha namorado com o meu vizinho da frente. Um amigo meu me viu com ela e comentou comigo. Aquilo me incomodou, pois o cara vivia me encarando e eu nunca entendi o porquê. Ele nunca falou nada, mas sempre me encarava e me olhava com uma certa indignação. Eu questionei a Vera do porquê que ela não tinha me falado sobre o namoro dela com o meu vizinho. Ela disse que como eu morava lá em frente, pensou que eu já sabia, pois segundo ela tinha me visto várias vezes pelo corredor. Eu sou do tipo que se eu vejo um casal, eu cumprimento sem ficar olhando, por respeito mesmo, sabe? Então eu acabei aceitando a desculpa dela. Depois que eu fiquei sabendo que ela tinha namorado com meu vizinho, tirou muito da minha vontade de continuar um relacionamento sério com ela. Podem até achar que eu sou careta, esse tipo de coisa, mas é super estranho se relacionar com alguém que já teve um relacionamento, ou com alguém muito próximo, ou com algum parente ou amigo. Eu não tinha amizade com esse meu vizinho, mas mesmo assim, era muito chato toda vez que eu cruzava com ele. E é impressionante, depois que eu descobri que ele já tinha namorado com ela, eu passei a encontrar ele parece que mais vezes do que o normal. Quando eu cruzava com ele no elevador, nós dois ficávamos super sem graça. Chegou ao ponto de eu olhar antes pelo olho mágico da minha porta para ver se ele não estava lá perto. Mas algumas vezes era inevitável. Às vezes eu olhava, não via ninguém no corredor e saía. Quando eu chamava o elevador para poder descer, quando o elevador abria, quem saía de dentro do elevador? Meu vizinho. Era uma baita de uma sensação ruim e desconfortável, tanto para mim quanto para ele, eu acredito. Como eu estava curtindo muito meu relacionamento com a Vera, eu acabei ignorando esse desconforto e seguimos. Eu trabalho o dia todo, saía às 6:30 da manhã e voltava em torno de 7 horas da noite. Às vezes, eu trabalhava até um pouco mais tarde. Porém, teve um dia que nós fizemos meio expediente, tivemos uma confraternização na empresa de algumas poucas horas e eu consegui sair em torno de 4 horas da tarde. Era inverno, já estava escurecendo e eu saí da empresa. Quando eu estava chegando próximo do condomínio, eis que eu vi a Vera, a minha namorada, quase agarrada com outro cara, que morava bem perto do condomínio, praticamente na mesma rua. Era um cara boa pinta, só que era um nóia. Eu costumava ver ele pelas ruas, às vezes meio desorientado, e pelo que os vizinhos falavam, era um cara com a vida toda torta. Aquela situação me deixou revoltado, mas como era um namoro bem recente, coisa de 3 meses, e tinha a questão dela já ter namorado com meu vizinho, eu meio que não estava ligando muito. A minha revolta era mais por vaidade mesmo, de ter sido traído. Eu nem estava ligando para piriguete. Eu ainda fiz questão de passar bem do lado deles, para que eles me vissem mesmo, sabe? Eu diminui a velocidade, eu estava de moto, levantei a viseira, a Vera me viu e ficou assustada. Ela conheceu a moto e conhecia minhas roupas também. Depois que eu passei, ela tentou disfarçar e dispensou o rapaz. Depois que eu passei, eu fui direto para a entrada do condomínio, estava esperando o portão abrir e pelo retrovisor eu vi o cara indo embora e a Vera meio apressada, vindo na minha direção. Eu me apressei para entrar no condomínio e fui direto para o meu apartamento. Eu sabia que a Vera viria atrás de mim. Eu subi para o meu apartamento pensando na audácia da Vera e me perguntando
Como é que uma pessoa, além de fazer uma merda dessas, faz à luz do dia, pois ainda estava claro e aparentemente sem se importar se eu ou algum conhecido pudesse ver? Quando eu entrei no meu apartamento, a primeira coisa que eu fiz foi pegar todas as cartas que a Vera me deu ao longo do tempo que ficamos juntos. Eu me senti muito bobo, sabe? Eu guardava essas cartas com o maior carinho. Para mim era uma moça inocente e agora eu descubro quem é a peça. Eu peguei o elevador e desci o saguão correndo. Eu sabia que a Vera estava vindo falar comigo. E conforme eu imaginava, eu acabei encontrando ela. Eu não deixei nem ela abrir a boca e disse: Vera, aqui estão todas as porcarias que você me deu. Devolvi a caixa com tudo rasgado e amassado. Ela disse: Você não vai me deixar explicar? Então eu disse: Você não presta. Simples assim. Some da minha frente. Ela ainda ficou rodeando o condomínio um bom tempo, tentando algum contato, sei lá, esperando que eu me arrependesse ou fraquejasse. Ela começou inclusive a apelar. Aparecia com roupas bem sensuais, passava usando roupas bem curtas e decotadas. Como ela viu que não teve efeito, achei até que tinha desistido, pois ela sumiu uns dias. Depois de uns dias, eu nem lembrava mais da Vera. Uma pessoa que eu tinha conhecido através dela me parou enquanto eu estava andando pelo condomínio e tentou defender o indefensável, dizendo que o que eu tinha visto não era bem o que parecia e que a Vera estava arrependida. Eu apenas respondi para essa moça que não tinha volta meu relacionamento com a Vera e que eu não queria mais saber dela. Essa fulana me chamou de imaturo, inseguro, entre outras bobagens. Eu só sei que eu deixei ela falando sozinha e fui embora. Já tinha um bom tempo que eu não via a Vera e de repente comecei a ver ela saindo do apartamento do meu vizinho. O mesmo vizinho que já tinha namorado com ela. Eu pensei comigo: não, não é possível. Mas era exatamente o que eu tinha pensado. Eles voltaram a namorar. Quando eu achei que a situação não poderia piorar, o cara simplesmente coloca ela para morar com ele. E novamente começamos aquela novela do desconforto, toda vez que nos encontrávamos pelo prédio. A Vera não mudava de jeito nenhum. Toda vez que ela me encontrava, me cumprimentava na maior cara de pau, sempre com um sorrisinho malicioso no rosto. Às vezes, parecia que ela estava ensaiando para falar alguma coisa, mas eu ignorava e não dava brecha para ela. Uns 2 meses depois, meu vizinho simplesmente se casou com ela. Lembro dos presentes chegando naquela semana e dos parentes do meu vizinho indo lá visitar eles. Depois de um tempo, eles acabaram se mudando. Eu fiquei aliviado. Acho que meu vizinho se incomodava muito, o que era normal, pois eu também me incomodava, toda vez que nos encontrávamos. Em resumo, meu vizinho foi um pobre coitado. Casou com a Vera, viu ela passar pelas minhas mãos e provavelmente pelas mãos do Noia, e sabe-se lá de quantos mais. Eu não sei até hoje quão apegado ele era pela Vera e por que ficou tão apegado daquela maneira. Ele parecia doente por ela. Mesmo depois de tudo, ele ainda casou com ela. Mas de uma coisa eu tenho certeza: em algum momento da vida dele, ele vai se arrepender.